Olha, então respondendo a pergunta que algumas pessoas fazem para mim, e é importante você saber isso, é importante, presta atenção, porque é uma coisa assim que muitos países já estão acostumados com isso e no Brasil isso é quase que desconhecido, tá? Não vou dizer que ninguém saiba, mas é quase que desconhecido. Gente, olha só, como é que se aprende inglês no exterior? Como é que eles medem o teu nível de conhecimento? O que acontece? Bom, deixa eu explicar primeiro que inglês, o curso de inglês é um curso livre, tá? E o que quer dizer curso livre? Bom, quem te dá, a escola que te der o curso ou o professor que te der o curso, ele vai escolher o que ele vai incluir ali, sabe? Não tem assim um órgão como o MEC, vamos dizer, para regulamentar que ele tem que colocar a matéria X no livro 1, no livro 2, que o básico vai de ponto 0 até o ponto X, enfim, que o aluno vai sair desse ponto e vai chegar até determinado ponto. Não tem, tá? Por exemplo, se você vai fazer uma faculdade, ou o colégio normal, a 5ª série, a 6ª série, enfim, já existem as matérias que são obrigatórias, as cargas horárias que são obrigatórias. É claro que de uma escola para outra pode variar o nível, né, de ensino, assim, uma força mais, mas as matérias obrigatórias, elas têm que ser dadas, existe uma carga horária, né? Não é assim, eu estudo na escola tal e a gente aprende o que o dono da escola quer. Não. Quando a escola você está na 5º, 6º, 7º ano, quando você vai para uma faculdade, as faculdades têm que ter mais ou menos ali, elas têm uma carga horária. Por exemplo, o cara que vai no 1º ano de medicina, ele tem que ter as matérias ali obrigatórias, ele tem que ter um número de horas para cada matéria. É claro que uns podem dar alguma coisa a mais, mas existe ali uma base para se guiar, entende? Então o que aconteceu? Há anos atrás aqui na Europa, um comitê se reuniu, tá? Para tentar resolver essa questão, porque assim, às vezes o aluno saía de uma escola de idiomas, ele se formava, ele estudava ali anos e ele falava, olha, eu tenho inglês avançado. E aí ele ia fazer às vezes teste para um curso, para uma pós-graduação, para um trabalho, e na hora as pessoas falam, não, se no inglês não é um intermediário ali, olha lá, sabe? Porque as pessoas o quê? Não tinham não tinha parâmetro, sabe? Então o que acontece? Uma coisa interessante, se você vê em muitas artes marciais, só para você ficar bem claro isso, e eu vou mostrar aqui alguns livros para vocês, tá? Nas artes marciais, se você em qualquer país que você for, se você fizer karatê, ou se você fizer taekwondo, qualquer cidade do Brasil, qualquer país do mundo, se você é faixa branca, eles já sabem o quê? O mestre já sabe que você tem que saber determinados chutes, determinados golpes, determinadas defesas, enfim. Claro que um mestre ou outro, ele pode dar alguma coisa a mais, fazer, sabe? Puxar mais o treino, puxar menos o treino. E outra, pode ter um faixa branca que sabe bem mais, outro que sabe bem menos. Mas a matéria, todos ali na hora de um teste, do faixa branca passar para a faixa amarela, ele tem que saber determinados chutes, determinados golpes, é obrigatório. Então um cara que chega e fala assim, eu sou faixa azul de karatê, em qualquer lugar do mundo, os mestres, as academias, os comitês que vão fazer exame na pessoa, ou a pessoa vai participar de um campeonato, já sabe o conhecimento dela, tá? Então o que aconteceu? Um comitê se reuniu aqui na Europa e eles resolveram, porque se você não sabe, as duas universidades ali que estão no topo, né? Geralmente, não estou desmerecendo nenhuma outra universidade, mas na questão de ensinar inglês, existem duas universidades que têm uma tradição assim de séculos, tá? Pra vocês terem uma ideia, uma é a Universidade de Oxford e outra é a Cambridge, que ficam aqui na Europa, no Reino Unido, tá? Então, muita coisa que se aprende no mundo todo, muitos materiais, muitas tendências, muitas técnicas de ensino saem daqui, tá? Da Oxford e da Cambridge. Eles são assim rivais, né? Eles trabalham, claro, em conjunto em prol do ensino, mas também são, né, rivais ali, competem. Pra vocês terem uma ideia, a Oxford tem mais de 1000 anos de existência, tá?
Então, assim, o que eles fizeram? Eles criaram um marco comum europeu de referência de idiomas, que é o que você está vendo aí na tela. Então, os níveis se dividem em A1, A2, B1, B2, C1 e C2. E aí, gente, o que eles fizeram? Criaram uma grade curricular, onde, se a pessoa entra... e isso não é só para inglês, tá? É referência de idiomas. Então, quem vai aprender francês, quem vai aprender italiano, quem vai aprender alemão, espanhol, tá? Português, fora do Brasil, tá? Então, ou mesmo alguém vai aprender português aí no Brasil com algum material, né, que entra dentro disso. Então, o que acontece? Ali já está especificado o quê? O aluno que entra no A1, ele tem que ter as matérias tais. E aí eles dividem tudo em competência, tá? Como? O aluno tem que ser capaz de falar isso, de escrever isso, de ler isso, de compreender isso, tá? Então, gente, o que acontece? É interessante porque quando eu dava meu curso no Brasil, que eu morava no Brasil, a partir do ano 2000, eu já trabalhava dessa maneira, mas quando chegou em 2013, eu fiz o seguinte, eu imprimi o Marco Comum Europeu, mandei plastificar e todo mundo que vinha falar e perguntar sobre o curso, eu falava, tá aqui, tá? É assim que você vai aprender. Nesse primeiro livro é o A1, você vai chegar daqui até aqui, você vai ser capaz de ler isso, escrever isso, falar isso, entender isso, tá? Então, o aluno sabia e sabe de onde ele começou ali naquele nível e até onde ele vai chegar. Eu quero mostrar aqui para vocês uma coisa interessante, porque, olha só, o meu filho, ele tá no... meu cachorro aqui. Ele está... É inverno aqui, pessoal, ó o frio. Então, meu filho, ele tá no primeiro ano de high school. Então, o que acontece? Ele fez um teste com uma escola bilíngue, tá? Que é do governo, eu não pago nada por isso, tá? As matérias são divididas em quê? Metade das matérias em espanhol, metade das matérias em inglês e ele ainda tem o francês como um idioma extra. Olha só o livro de inglês dele. Vocês conseguem ver aí? O que está escrito aqui, ó? B1. Então, meu filho está no nível B1 de inglês. Então, a gente sabe exatamente, olhando, né, na tabela, na referência, aquilo como eu falei da arte marcial. Você fala assim, meu filho está na faixa preta, opa, você já sabe o que teu filho é capaz de fazer qualquer mestre de qualquer lugar do mundo, sabe? Meu filho é faixa azul, as pessoas já sabem, tá? Pode falar. Não pode falar que é azul celeste? Não é azul celeste não, porque não existe os tons de azul, os tons de A1, os tons de A2, não. Geralmente, o que pode fazer um curso é colocar primeiro de A1, nos primeiros 3 meses a gente vai dar o primeiro de A1, o segundo de A1, alguma coisa assim, dividir o nível em 2, mas você tem que saber que quando o teu filho terminar o A1, ele já é capaz de falar aquilo. E é uma coisa interessante porque, olha só, é o que eu mostrei, ó. E eu tava falando, né? Meu filho entrou numa escola onde ele fez o teste da Cambridge, da universidade, e ele tinha que atingir o nível B1 para entrar nessa escola. Por quê? Porque a matéria já começa a partir do B1, tá? Não é eu chegar na escola e falar, meu filho tem um nível intermediário, ou ele fala fluentemente. Meu filho fala inglês, mas mesmo assim ele teve que fazer um teste para provar que ele tinha nível B1. Porque, gente, olha só, aqui a coisa é muito séria, porque um aluno, quando ele entra num curso, a matéria dali que eles vão pegar, o que vai para trás, eles não vão rever. Meu filho já tem que saber, tá? Então, isso eles deixam bem claro aqui. Ó, quer ver? Esse é o livro de francês do meu filho. Ó o que está escrito aqui, ó. Tá vendo aqui? Então, o que acontece? Como ele começou o francês na escola, tá? Que ele está no primeiro ano da high school aqui, o que acontece? No francês, ele é A1, tá? Mas eu como mãe, eu sei que o que ele vai aprender de A1 em francês é o que ele aprendeu
em A1 no inglês. São as mesmas matérias, tá? Então, gente, é assim que a banda toca por aqui. Para vocês terem uma ideia, se você quiser vir trabalhar aqui no Reino Unido, você quiser vir com visto de trabalho para uma empresa te contratar, você precisa ter nível B1 de inglês, tá? Então eles já sabem, quando a pessoa provou que é B1, ela fez um teste, passou no B1, eles já sabem o que você sabe falar, tá? Eles não vão ter surpresas desagradáveis. Fala assim, puxa vida, a pessoa falou que tinha um nível intermediário, que falava fluente e ela não sabe isso, tá? Então, pessoal, é por isso que eles resolveram fazer isso, e alguns países que não, às vezes não seguem isso, eles têm a equivalência, uma tabela de equivalência, tá? Por exemplo, a pessoa tirou tantos pontos no TOEFL, ou no IELTS, que são testes internacionais. O que aquela pontuação equivale nessa tabela? Ela é um A1, ela é um A2, é um B1, B2? Ok, pessoal? Então, isso é uma maneira das pessoas saberem, tá? Quando elas forem dar um curso, por exemplo, um professor, né? Ele pegou um aluno que ele sabe, meu aluno é A2, ele quer chegar no B2, ele sabe o que o aluno já sabe, claro, se quiser rever conteúdo, tudo, e aonde ele tem que levar esse aluno, tá? E é por isso que eu trabalho desde sempre assim, onde o aluno sabe de onde ele vai partir e aonde ele vai chegar, ok? Olha, então, se você tiver qualquer dúvida, você pode perguntar, de repente sua dúvida pode se tornar aí um vídeo, tá bom? Esquece aí de deixar o seu joinha, se inscrever nas minhas mídias, todas levam, meu Face, meu Insta, meu YouTube levam o meu nome, Luciana Napp. Agradeço você por me acompanhar até aqui. Vejo você no próximo vídeo. Bye, see ya!